Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa e você está aqui no meu canal no YouTube. Antes de começar essa aula, não esquece de aqui, de baixar o play, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e olha aqui na descrição todas as minhas redes sociais para que você possa me seguir caso você queira ter uma conversa mais próxima comigo, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as representações estruturais dos compostos orgânicos, né? Então, nessa aula você vai aprender como representar esses compostos estruturais, especialmente quando a gente está falando de compostos orgânicos. Então, esses compostos eles podem ser representados de diversas maneiras diferentes, que você vai ver comigo agora nessa aula. Então, olha só, as fórmulas estruturais, né, os químicos orgânicos, a gente utiliza as fórmulas estruturais como uma maneira de escrever, né, os compostos orgânicos. Então, os tipos mais comuns dessas fórmulas são a fórmula de traço, a fórmula condensada ou fórmula de linha ou bastão. Então, como é que se dá a fórmula de traço? A gente representa as ligações químicas através de traços. A gente precisa lembrar que cada ligação química ela é composta por dois elétrons. Então, essa ligação a gente representa por traço. A gente tem as fórmulas condensadas, onde a gente condensa os elementos iguais, né, uns com os outros. Por exemplo, aqui tem 3 hidrogênios. Então, ao invés de escrever os 3 hidrogênios, eu escrevo CH3. E eu posso também escrever a fórmula de linha, né, onde eu vou retirar todos os hidrogênios, eu não preciso representar os hidrogênios, e cada vértice desse representa um carbono, tá? Então, a presença desse carbono automaticamente é representado pela presença dessas linhas, ok? E aí, na fórmula de linha, a gente assume que o número de átomos de hidrogênio necessário para satisfazer as valências do átomo de carbono estão presentes, a gente não precisa escrever. Os outros átomos, eles são escritos, como por exemplo, oxigênio, nitrogênio, fósforo, todos os outros a gente precisa representar. Então, cada ponto de intersecção entre duas ou mais linhas e o final de uma linha representa um átomo de carbono, ou seja, os vértices de cada representação orgânica representam também, né, mostram a presença de um carbono. Então essa fórmula de linha é a fórmula mais utilizada de todas, né? É a fórmula que a gente mais utiliza e a fórmula que mais aparece aí nas suas questões de vestibular. Ok? Então outros exemplos a gente pode trazer agora. Ó. Nesse composto aqui a gente tem a presença agora de nitrogênio, por exemplo, tem a presença de oxigênio. E essa presença de nitrogênio, de oxigênio, ela precisa ser representada aqui na nossa estrutura de linhas. Como, por exemplo, aqui também nós temos a presença desses compostos e esses compostos precisam ser representados, né? Então, você precisa colocar esses compostos que são diferentes do carbono, eles precisam automaticamente aparecer aqui na sua estrutura de linhas. Aparecendo esses compostos na sua estrutura de linhas, você agora está representando um composto orgânico da maneira correta. Bom, uma outra maneira que nós temos de representar um composto orgânico é sua fórmula molecular, né? A fórmula molecular de um composto orgânico vai indicar o número total de cada átomo que aparece na molécula. Então, por exemplo, se a gente for representar aqui, colocar todos os hidrogênios presentes nessa molécula, a gente vai perceber que a gente contando o número de hidrogênios, o número de carbonos, e a gente consegue representar esse composto através da sua fórmula molecular. Ou seja, esse composto tem 11 carbonos, 22 hidrogênios. Se a gente fosse escrever sua fórmula mínima, temos um divisor comum aqui que é 11. Então, 11 dividido por 11 vai dar 1. 22 dividido por 11 vai dar 2. Então, a gente percebe que na fórmula molecular, a gente representa o conjunto de átomos que formam aquele composto orgânico, ok? Algumas observações também são importantes. Então, as fórmulas condensadas elas podem ser simplificadas pelo uso de parênteses, ramificações, colchetes ou condensações. Então, por exemplo, aqui nesse átomo de carbono eu tenho 3 CH3 ligados a ele. Então eu posso, ao invés de escrever os 3, escrever entre parênteses, né, que tem 3 CH3. Da mesma forma eu posso fazer aqui com esse outro carbono. Eu tenho 2 CH3 ligados a ele. Então ao invés de escrever eles dois, eu coloco entre parênteses e faço isso. Polímeros, pessoal, que são compostos orgânicos bem interessantes que nós vamos estudar posteriormente, eles utilizam muito essas nomenclaturas, né, essas representações com parênteses. Então é muito comum isso aparecer em compostos que são classificados como polímeros, já que suas cadeias carbônicas são muito grandes. Outras observações, as simplificações a seguir são muito utilizadas em fórmulas estruturais. Então no caso, por exemplo, do anel aromático, né, que a gente tem um anel de 6 membros nesse caso,
é muito comum a gente representar esse anel aromático dessa forma. Então a gente utiliza muito esse processo. Por que é muito comum utilizar assim? Por que usa-se um círculo? Por conta de um processo chamado de ressonância. Então essas ligações, elas estão em movimento constante, e pelo fato de estar em movimento constante, a gente às vezes representa elas por um círculo. Tudo bem? Então, gente, agradeço muito vocês terem ficado comigo nessa aula. Espero que o aprendizado aqui tenha sido muito bacana para todos vocês. Um beijo, um queijo, até a próxima, se Deus quiser.